José Mauro Coelho renunciou ao cargo de presidente da Petrobras hoje. Na decisão, que ocorreu 3 dias depois de um novo aumento do preço dos combustíveis, ele disse que não pode mais continuar à frente da companhia. Ele foi demitido há um mês, mas o processo de escolha do substituto, Caio Paes de Andrade, ainda não teve fim. Quem assume, portanto, interinamente o comando da Petrobras é o conselheiro Fernando Borges. Sobre esse assunto, vamos até Brasília conversar com a Camila Andrade. Boa tarde, Camila. O que eu quero saber é o seguinte: vai baixar o preço da gasolina ou não essa troca? Boa tarde. Boa tarde, Mark, para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Essa daí é a pergunta de milhões, né? O que todo mundo quer saber. Bom, desde o anúncio, né, dessa nova alta aqui em Brasília, a discussão central passou a ser uma possível CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O próprio Bolsonaro defendeu isso no fim de semana durante uma entrevista. A ideia seria investigar os dirigentes do alto escalão da Petrobras, justamente porque a gente está tendo, né, a 4ª troca no comando da estatal, com o objetivo de que o governo, que é o majoritário ali, consiga impor a sua vontade, e isso não tenha ocorrido. O que se comenta é que, na verdade, seria necessário mudar não só o presidente, mas toda essa diretoria, e é esse o processo, é esse a tentativa, né, do governo nesse momento. E para pressionar, então, a saída, de fato, de José Coelho, o governo pediu aí, falou sobre essa CPI, e isso realmente foi comprado. A gente tem quase que um consenso entre vários deputados, não só da base, como também da oposição. Tanto que hoje está marcado, já desde o final de semana, quando a gente teve o anúncio dessa alta, uma reunião de líderes na residência oficial de Lira, o presidente da Câmara. Eles já estão chegando por lá, agora às 5 horas estava marcada a chegada de vários deles, e a expectativa é que o ponto alto aí de toda essa discussão seja por volta das 6 horas da tarde. A gente tinha aqui várias entrevistas com alguns dos deputados paranaenses para trazer para vocês, falando sobre esses bastidores. Hoje a gente está com um problema técnico, não vamos poder chamar essas entrevistas, mas eu conversei, por exemplo, com o Felipe Barros, e ele me diz que eles vão deliberar principalmente sobre a CPI, que é um consenso, então, entre deputados, segundo ele, não só da base, mas também alguns deles da oposição. Segundo o Barros, o Felipe, no caso, eles estariam articulando, né, já teria uma articulação desde esse anúncio do presidente, inclusive de deputados do PDT, para a criação dessa CPI, para investigar posturas e condutas da Petrobras nesses últimos meses. Mas também estariam ali na mesa de discussão diversas outras propostas com o objetivo, claro, da gente ter uma redução desses preços. Então, por exemplo, a aprovação eventual de outros projetos, como a taxação do petróleo, que é um ponto polêmico e talvez por conta disso, segundo Felipe Barros, não encontre um consenso. Eu também questionei o Felipe Barros em relação à possibilidade de o governo tomar alguma outra medida, como, por exemplo, mudar a política de preços da Petrobras ou criar esse fundo de estabilização, que inclusive já foi discutido lá no Congresso. Ele falou que sim, há essa possibilidade, que não é descartada, por exemplo, a mudança da política de preços, mas como o objetivo, né, o resultado não seria algo imediato, isso pode ficar para um segundo plano, não é o foco central. Ele acredita realmente que eles vão avançar e vai ter essa abertura da CPI. Quem também defende essa abertura é o Haroldo Martins. Ele também conversou comigo durante a tarde e ele fez duras críticas à Petrobras. Ele disse que há algo obscuro realmente acontecendo por lá e que isso precisa ser investigado. A gente também não tem aqui o áudio dele para mostrar para vocês, só que existe, para além dessa quase que unanimidade entre os deputados com quem eu conversei, a expectativa da abertura da CPI, uma outra ala, um outro assunto aqui nos bastidores de Brasília, que é de que isso não vai prosperar, porque seria, na verdade, uma forma do governo blefar para justamente forçar essa saída do José Coelho, que, como você disse, já se estendia aí há um mês, e fazer com que essa votação para a entrada de Caio Paes de Andrade fosse acelerada. Ele encontra bastante dificuldade para a aprovação do nome, porque não tem, por exemplo, experiência no setor, e por isso, então, essa votação ainda não aconteceu. A gente está nessa expectativa, então, para saber qual que vai ser o resultado desse encontro. Há cerca de 2 horas, o Lira ele publicou no Twitter, eu vou abrir aqui aspas, porque ele disse, né, não há o que comemorar nos fatos recentes envolvendo a Petrobras, não há vencedores nem vencidos, só há o drama do povo, dos vulneráveis e a urgência para a questão dos combustíveis. A hora é de humildade por parte de todos, hora de todos pensarem em todos e de todos pensarem em cada um. A intransigência não é o melhor caminho, mas não a admitiremos. A ganância não está acima do povo brasileiro. Só que eu também conversei com um deputado
paranaense, o Gustavo Fruit, que falou para mim sobre uma sugestão do que seria esse roteiro da CPI, que é o ponto central, então, dessa discussão do Lira com os líderes, e ele falou o seguinte aqui para mim, vou até encontrar qual que é esse roteiro. A primeira pessoa a ser ouvida seria o presidente. Logo depois eles convocariam os 2 ministros de Minas e Energia, o ministro da Economia, os presidentes da Petrobras, depois os diretores, e aí propõe ainda a quebra do sigilo de todos os envolvidos para ver as trocas de informações do governo com a Petrobras, para saber se efetivamente em algum momento nesses 3 anos a posição do governo em relação à política de preço, qual foi, né, a posição do governo em relação à política de preços da Petrobras. Então pode ser que isso acaba virando um tiro no pé, né? CPI a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, viu, Marco, para ver qual vai ser o resultado aí desse encontro dos líderes com o Lira. Tá tudo em cima da mesa, em discussão, mas a gente ainda não tem uma resposta exata se de fato eles vão avançar com essa proposta da CPI. A minha aposta é que não vão. É isso, eu concordo com você, Camila, que não vão. Agora é importante estabelecer algumas questões aqui. Vamos lá. O novo presidente, o Caio Paes de Andrade, será empossado. Será? O governo é acionista majoritário. Se criou na imprensa uma coisa de que ele não vai ser questionado, que ele vai ser questionado, que a entidade não quer. Balela. Será nomeado, tem um processo burocrático do compliance que pede algumas confirmações e é normal, todos demoram. Agora quem manda lá é o acionista majoritário, governo federal, que indicou o Caio Paes de Andrade, que será o novo presidente. Ponto 1. Ponto 2. Todo mundo sabe o que eu penso sobre CPI. Não funciona para nada, a não ser palanque político. E é isso que eles querem. E é isso que eles querem. A Camila falou bem. Né? No limite, a CPI vai descobrir o quê? Que o acionista majoritário é o governo federal. Né? Que quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. E aí vai querer saber como é que é essa relação, né? Do Paulo Guedes, do presidente, enfim, dessa confusão toda. Então, não vai dar em nada, muito pouco, e eu concordo que pode ficar, no fim das coisas, ruim para o governo, viu, Ojebuque? Não vai acontecer a CPI do faz que foi, mas não ia, porque evidentemente toda essa pressão foi feita para derrubar o atual presidente, que não queria sair da toca, né? Mas agora já voltou para a cartola do Mandrake, com mais de 2 milhões de reais recebidos dos meses que ele trabalhou e tudo mais. Agora, o governo sabe o que é uma CPI, o descontrole daquela CPI da Covid, a CPI dos 3 patetas. Uma baita vitrine, né? Sim, mas os 3 patetas, Renan, Aziz e Randolfinho, ficaram meses incomodando o povo brasileiro, aterrorizando, e falaram do Ricardo Barros, disseram o diabo com relação à Covaxin. O que aconteceu? Nada. Relativamente à Petrobras, o que vai acontecer? Nada, a não ser sobressaltar ainda mais o espírito do povo brasileiro, já tão assoberbado e tão machucado cada vez que tem que ir ao posto de gasolina. E eu imagino, desculpe, só para terminar, a dor que sofre um motorista de caminhão, porque eles têm que encher aqueles tanques imensos, etc., e carregam em dinheiro normalmente para determinadas localidades muito longe. É um horror. Essa Petrobras é um horror. E só para a gente analisar que a Petrobras ela está muito mais privada do que pública, é só ver a reação do mercado financeiro hoje no início da tarde, finalzinho da manhã, na verdade, que as ações da Petrobras com o anúncio da renúncia do Coelho subiram e a partir disso só foram reagindo ao longo da tarde. E aí a pergunta, ou pelo menos a reflexão que pelo menos vem à minha cabeça agora é: será que o Paes de Andrade vai ter alguma autonomia para gerir essa Petrobras que não tem um tanto quanto de política? Ou vai ser a mesma coisa? Paes só vai ter no próprio nome, certamente. Porque provavelmente estamos vivendo um momento muito conflagrado em relação a esse assunto. Sinto que a troca do presidente vai mudar alguma coisa. Veja, as informações que a Camila verberou, que ouviu dos deputados, mostra bem o desencontro de cada um deles. O Felipe Barros, que devia ter estado aqui na sexta-feira e não veio, né, Mark? Isso. Mas deu uma longa entrevista para Camila, ainda bem que o fez, tem uma leitura. O Haroldo tem outra, o Gustavo Fruit tem outra totalmente diferente. É fácil de explicar. Cada um deles tem um matiz ideológico. Agora, para o povo brasileiro,
essa empresa que é de 1945 e só em 1977 teve um mínimo de progresso no seu momento histórico, porque até 77 era totalmente dependente do governo, não é? Mas adiante de 77 até agora, ela tem ações no mercado, modernizou-se de certa forma, mas nós temos o problema da distribuição. Ninguém compete com a Petrobras no Brasil. Então as pessoas não... E além do mais, Camila, com todo respeito, tem um assunto que a gente precisa falar. O investidor externo, ele nunca investe pensando em menos do quinquênio, né? Dos 5 anos. Todo investidor de uma grande empresa, e aí nós estamos falando em milhões e milhões de dólares, eles sempre têm, os CEOs das empresas, eles têm uma visão de 5 anos. Agora, com a insegurança jurídica que existe no Brasil, quem é que tem coragem de investir num setor especialmente difícil como é o setor da extração de petróleo, combustíveis e derivados? É complicado. É isso. Agora, o Gebuco falou uma coisa importante, vou até fazer a conta aqui. Um tanque de caminhão tem cerca de 450 litros, a capacidade dele. Com o diesel, o preço que está, dá cerca de R$3.000 cada vez que o caminhoneiro para no posto e enche o tanque. Então, às vezes, a gente tem carro, não tem essa noção, né? E é bom falar este número para você imaginar. Aí ele tira no frete lá, quanto? 3, 4 mil reais. Tem caso que ele não tira nem o dinheiro da gasolina, do diesel no caso. Então é essa bronca dos caminhoneiros, e é o próximo assunto. Nós vamos chamar agora aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro compartilhou